A paz do Senhor Jesus estejam com todos os amados. Eu sou a pregadora Jennifer e este é mais um vídeo do canal Jesus Está Voltando, esteja preparado. Amados, hoje vamos falar sobre adoração. No Velho Testamento, a palavra adoração significa inclinar-se. Então essa palavra ela é grega e geralmente ela é utilizada no Novo Testamento como proscúnio, que significa prestar honra, tanto a Deus quanto aos homens. E muitas pessoas, elas prestam honra a homens. É meu ídolo, é meu cantor favorito, ou é um jogador de futebol favorito. Colocam essa pessoa na frente de Deus. Muitas pessoas colocam um filho, esposo, a esposa, ou um parente, um amigo. Então assim, um animal, seja o que for. Amados, adoração é só a Deus. Primeiro tem que vir Deus, depois o resto. Amados, primeira coisa no coração de uma pessoa, a primeira prioridade, o amor maior tem que ser o Senhor. Isso faz parte da adoração, colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia, ela tem muito sobre adoração. Então, na Bíblia toda, temos 200 vezes a palavra adoração. Então, a palavra adoração e adoradores aparecem 200 vezes. E há centenas de outras passagens que falam sobre o ato de adoração. Mas a palavra adoração e adoradores, elas vêm 200 vezes na Bíblia. E amados, em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, fala o seguinte: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, amados, vai chegar a hora, então a hora vem, agora é, então agora é agora, então a hora vem, mas e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Então, quer dizer, a hora é agora, em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Quer dizer que se Ele está procurando, não está para todo lado. Os verdadeiros adoradores não estão por todo lado, porque Ele está procurando. Quer dizer que vai ter que achar. Amados, será que nós nos encaixaremos nesses verdadeiros adoradores? Será que se o Senhor procurar pelo lado onde a gente está, Ele vai achar um verdadeiro adorador? Nós estamos adorando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito? Nós estamos colocando ao Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar em nossas vidas? Como está a nossa fé? Como está a nossa adoração? Como nós estamos? Se Jesus voltasse agora, a gente iria? Amado, se Deus olhar agora, neste momento para você, Ele vai falar: este é um verdadeiro adorador. Este me chama atenção. O Senhor vai se curvar e dizer como Ele fez com Jó? O Senhor vai olhar e dizer: este me agrada? Será que o Pai encontraria um verdadeiro adorador em você ou em mim? Amados, é uma coisa se refletir. Adoração verdadeira é colocar o Senhor acima de tudo, não é dobrar o joelho: Senhor, por favor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, muito obrigada por isso e por aquilo. Amados, a adoração é chegar: Senhor, o Senhor é magnífico, o Senhor é magnânimo. Só o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Essa é a verdadeira adoração. Amados, até na oração que o Senhor Jesus ensinou, quando Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, o começo já fala: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que acontece? O Senhor Jesus explicou: a primeira coisa, adora o Senhor. Depois você vai para poder pedir, para poder agradecer, adorar o Senhor. Então, quer ter comunhão com o Senhor? Adore. Quer ter bênçãos? Adore. Então, quer ter, uma presença maior do Senhor? Adore. Amados, Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus quer ouvir da boca da gente também. A gente tem que pedir sim, tem que agradecer sim, mas tem que adorar. Adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo espírito. O Pai está procurando. Deixa que Ele te encontre. Deixa que Ele olhe e diga: aquele é um verdadeiro adorador.
Entregue-se a Jesus. Tens medo de quê? Entregue-se a Jesus, coloca o teu barquinho lá no mar, joga os remos fora e fala: Senhor, guia o Senhor. Não tenha medo. Não deixe para depois. Não diga: não tenho tempo para esse Deus. Pois tempo, a gente molda o tempo, a gente não tem. Eu não tenho, não. Coloque Deus como prioridade no teu tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Adore ao Senhor. Mostre o quanto Ele é importante na sua vida, amados. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 23 ao 26, fala o seguinte: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se romperam. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amados, Paulo e Silas foram açoitados. Eles levaram muitos açoites e foram presos. Eles foram presos, e onde que eles foram presos lá? Eles foram presos e os pés foram amarrados no tronco. Eles foram para a parte interior, quer dizer, a parte do fundo, a parte de baixo do cárcere. E lá ficavam os presos que eles amarravam os pés no tronco, então a pessoa ficava imóvel. A pessoa era presa no tronco. Então o que acontece? A circulação parava. Então a perna formigava, a pessoa estava num lugar lá isolado, estava toda machucada. Então o que acontece? Quando Paulo e Silas se recobraram, porque eles levaram muitos açoites, quando eles se recobraram, que eles olharam, já era por volta da meia-noite. Então eles recobraram a consciência e olharam, falaram: peraí. Olharam para um lado, olharam para o outro e viram todo mundo. O que acontece? Como o povo estava? O povo, quando está numa situação dessa, eles murmuram, eles falam palavras de baixo calão contra quem prendeu eles, contra tudo. E eles gritam de dor dos machucados. E Paulo e Silas olharam e falaram: não, nós vamos adorar. Nós vamos adorar em todo momento. Está com problema? Adore. Está na alegria? Adore. Está na bênção? Adore. Está na batalha? Adore. Está difícil? Adore. Está fácil? Adore. Todo momento, adore. E Paulo e Silas aprenderam isso. O que eles fizeram? Eles adoraram a Deus através de louvor. Começaram a cantar hinos para Deus. E isso chamou a atenção da cadeia toda. A cadeia toda falou: espera aí, o que é isso? Por que eles estão cantando? Eles estão cantando ao Deus deles, porque lá eles acreditavam em vários deuses. Então eles olharam: espera aí, eles estão cantando ao Deus deles num momento desses? E parou a prisão, todo mundo ficou olhando. E ficou olhando: gente, mas por que eles estão cantando? E nisso, Paulo e Silas continuavam louvando. E o louvor deles era com o coração tão voltado ao Senhor, eles não viram a situação que eles estavam. Eles viram o tamanho do Deus deles. Eles falaram: olha, ainda que eu morra, eu vou adorar meu Deus. Ainda que eles me matem, aqui eu vou adorar a Deus, vou gastar todo o meu tempo para adorar a Deus. E o louvor deles atingiu o coração do Senhor. Porque a adoração da gente, quando chega ao trono do Senhor, não chega a voz da gente. Chega um perfume, com cheiro suave às narinas do Senhor. Então, igual o Senhor fala assim: olha, a adoração de vocês que chega com cheiro suave às minhas narinas. Então, o que acontece? É uma forma de adorar o Senhor. Então, a gente adora o Senhor e o Senhor recebe, e recebeu de uma tal maneira, quando a adoração verdadeira chega aos pés do Senhor. De Paulo e Silas chegou aos pés do Senhor. E o Senhor se inclinou e viu a adoração. Falou: não, eles estão me adorando de verdade. Na mesma hora apareceu um terremoto. E nesse terremoto, abriram todas as celas, estremeceu e abriram todas as celas dos presos. Então o que acontece? A adoração leva muita gente a adorar o Senhor. Inclusive, nessa adoração de Paulo e Silas, eles ganharam várias almas para Jesus. O guarda que estava vigiando nesse momento, quando ele viu as prisões, ele já ia se matar, porque lá em Roma, a honra de uma pessoa, naquela época, era tão forte que a pessoa preferia se matar do que ser envergonhado. Então ele viu, todo mundo escapou, ele falou: espera aí, se todos escaparam, eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, então eu prefiro me matar do que ser humilhado.
Aí Paulo chegou e falou: espere, não faça nada. Todos os presos estão aí. E nisso esse homem viu o tamanho desse Deus maravilhoso que Paulo e Silas servia e falou, e levou Paulo e Silas para casa deles. E chegou na casa dele e falou sobre esse Deus de Paulo e Silas. Falou para a família deles: olha, esse Deus daqueles dois lá, vamos servir esse Deus. Esse Deus é o Deus verdadeiro, olha o que ele fez. E a família desse carcereiro se rendeu ao Senhor. Então, amados, a adoração leva pessoas para o Senhor. A adoração aproxima a gente do Senhor. A adoração aumenta a comunhão com o Senhor. Amados, Paulo e Silas, independente dos machucados, independente da dor, independente do formigamento que eles estavam presos no toco, eles adoraram. Eles não viram a situação, a circunstância. Eles adoraram, falaram: não, vamos adorar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Para que vamos focar nos machucadinhos? Vamos adorar esse Deus. E foi o que fizeram. E teve resultado. Vamos adorar mais, amados. Vamos buscar mais. E teremos resultado. Teremos resultado do Senhor. O Senhor vai, através de nossas vidas, se nós formos verdadeiros adoradores, o Senhor vai se inclinar e olhar: olha fulano, olha Beltrano, olha esse meu filho, olha essa minha filha. Me adora de verdade. Eu vou mudar a vida dele. Eu vou mudar a vida dela. Olha, ele vai levar muita gente para Jesus. Ela vai levar muita gente para Jesus. Vai trazer muita gente para mim. Amados, tem coisa melhor que levar gente para o Senhor. Tem coisa melhor que ser usado pelo Senhor para levar almas para o Senhor. Tem coisa melhor que ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Não tem, amados. Não há dinheiro, não há pessoas, não há nada, não há situações que conseguem satisfazer melhor, que conseguem dar a maior alegria no coração que levar almas para o Senhor, do que falar desse Jesus maravilhoso que mudou a vida da gente, que pode mudar a vida dessa pessoa. Amados, em Salmo 22:3 diz assim: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. O louvor é uma da forma de adoração. O Senhor habita entre os louvores. Amados, no céu tem muito louvor. Quem for salvo, quando chegar lá nos pés do Senhor, vai ter muita adoração. É adorar eternamente esse Deus maravilhoso. O louvor foi feito para adorar a Deus, porque por isso muita gente pergunta às vezes: mas por que é melhor ouvir as músicas de Deus do que as músicas que não são de Deus? Daí podemos dizer para a pessoa: olha, o louvor foi criado para adorar a Deus. No céu há louvor. Então, é muito bom ouvir louvores para o Senhor. Isso edifica muito. Amados, até através de um louvor Deus fala com a gente. Através da palavra, através de tudo. Através do louvor a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo. É uma das formas de adoração a Deus. É o louvor. Uma forma muito bonita. Sabe, amados? É uma forma da gente se aproximar, de sentir a presença do Espírito Santo mais perto da gente. Em Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Amados, louvor de novo, uma forma de adoração. Outra forma de adoração, bendizei-lhe o nome, oração. Oração, exaltar o nome do Senhor através de oração, através de louvor. Amados, vamos nos aproximar do Senhor, vamos adorar esse Senhor através dos nossos louvores, da nossa oração. Vamos reservar um tempo do Senhor para o Senhor e dizer: esse tempo, independente da situação, esse tempo é de Deus. Vamos mostrar para Deus a prioridade que estamos dando a Ele em nossas vidas. Falar: não, Senhor, esse tempo é seu. Senhor, essa adoração que eu vou ter, esse tempo que eu vou tirar para adorar, que é orando, e para louvar o teu santo nome, ninguém vai me tirar. Eu não vou permitir que ninguém interrompa. Porque esse tempo é para te adorar. Amado, Davi, Daniel, eles oravam 3 vezes por dia, independente da situação. Davi, ele tinha um cargo altíssimo.
Um cargo muito alto. Vamos colocar na data de hoje, por exemplo, teria o presidente e abaixo do presidente vamos colocar 3 ministros. Davi era um deles. Davi, ele tinha um cargo altíssimo lá naquele tempo. E Davi, por que Davi tinha esse cargo? Ah, mas Davi, ele tinha porque Deus escolheu ele. Porque Deus via a adoração dele. Deus via a sinceridade do coração de Daniel. Deus olhou e viu, não, aquele lá me adora. Então eu vou exaltar ele. E Daniel era muito usado. Ele nunca negou o nome do Senhor. Nem quando ele foi para a cova dos leões, ele não negou esse Deus, não teve medo. Ele falou, não, ainda que Deus me mate, permita que esses leões me abocanhem, eu não vou largar esse Deus. Eu confio no Deus que eu sirvo. Se ele quiser me tirar da boca dos leões, ele vai me tirar. Se ele não quiser, eu vou morrer adorando. Porque Deus sabe o tempo de tudo, a minha vida é de Deus. Então, se Deus achar que é a hora, é a hora. E se Deus quiser me dar mais tempo para trazer pessoas para o Senhor, eu quero. Então, amados, para quem está com o Senhor, morrer é lucro. Sabe? Viver para Cristo, morrer é lucro. Vamos colocar isso em nossas vidas. Morrer com Deus é lucro. E amados, não que a gente tem que desejar morrer. Ah, eu quero morrer, não. Porque quanto mais tempo ficarmos aqui, mais almas podemos levar para o Senhor. Quanto mais ficarmos aqui, mais adoração podemos render ao Senhor. E adoração por livre-arbítrio. Fala assim, eu estou adorando meu Deus porque eu quero adorar esse Deus. Porque o Espírito Santo de Deus me testificou a verdade no meu coração. Ele testificou a verdade no meu coração e eu quero adorar esse Deus. Tem coisa mais maravilhosa que adorar esse Deus, amados? Não tem, amados. Em Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, amados, onde estiver 2 ou 3 reunidos, onde estiver o mínimo de pessoas possível, o Senhor está. Amados, se você estiver orando, o Senhor vai ouvir tua oração. Se estiverem 2 para cima, o Senhor vai ouvir. Amados, onde estiverem pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele estará. Então não precisa, eu tenho que estar dentro de uma igreja para o Senhor me ouvir, não. Eu tenho que estar no culto abençoado, tenho que estar dentro da igreja. Não. Adorar o Senhor, amados, é onde a gente estiver, que a nossa vida seja adoração. Onde a gente estiver, glória a Deus, aleluia. Não é saindo pra rua também, glória a Deus, aleluia, todo mundo olhando, falou, uai, que esse rapaz, o que essa moça tem? Assim, aconteceu uma coisa boa, glória a Deus. Vamos aprender a glorificar Deus em tudo. Eu tropecei, quase caí, glória a Deus que eu não caí. Aconteceu, eu achei um negócio que eu perdi, glória a Deus. Vamos aprender a glorificar o nome do Senhor a todo tempo. Recebi uma notícia boa, glória a Deus. Subi na balança, perdi 1 quilo, glória a Deus. Eu acertei na prova, tirei uma nota boa na prova, glória a Deus. Vamos glorificar esse Senhor. Deus deu o melhor pra gente, Deus deu o Filho dele. O Senhor poderia ter olhado e falado, não, vou mandar um anjo ali da 8ª potestade lá para morrer por eles, um anjo assim, que nem da 1ª potestade, vou pegar lá da 15ª potestade para morrer por eles, porque precisa de um sacrifício de sangue. Então se ele não pecar e for lá, ele vai lá e todos serão salvos, mas o Senhor não, falou, vou dar o melhor para eles, eu vou dar o meu filho. Vou dar o meu filho para morrer por eles. Deus deu o melhor pra gente. Até a nossa aparência, Deus deu o melhor. Nós parecemos com o Senhor. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Para ficar com a gente, para proteger a gente, Deus deu o melhor. Deus deu o seu Santo Espírito. E permitiu uma comunhão tão grande que a gente pode ter até dons do Senhor. E Deus deu uma comunhão tão grande com a gente que a gente pode ter dons do Espírito Santo. A gente pode servir esse Senhor de todo o nosso coração. E cada vez mais que a gente serve, o Espírito Santo é mais próximo. O Espírito Santo nos testifica do pecado. Através do Espírito Santo, amados, nós temos dons. Aliás, o dom é dele. Ele vai lá e usa a gente para curar pessoas, para alertar pessoas. Deus dá visões a gente. Deus dá vários dons, amados, dom de oração em línguas. Tudo por amor. Amados, todo resultado de adoração
temos uma proximidade tão grande com o Senhor. Os verdadeiros adoradores o encontrarão, estarão com o seu espírito em verdade, os que o adoram em espírito e verdade. Aliás, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, são esses que o Senhor busca, são esses que o Senhor quer. Vamos entrar no meio desses, vamos ser um desses. Vamos estar lá quando o Senhor passar a peneira, a gente não passar pelo vão, a gente ficar. Amados, está difícil. Vamos ser verdadeiros adoradores. Vamos agradar esse Deus maravilhoso. Ele merece o melhor da gente. Ele merece a nossa adoração verdadeira. Ele merece que o adoremos em espírito e em verdade. Amados, em Hebreus 2:12 fala: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que fala? A todos declararei que só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Cantarei louvores no meio da congregação. Amados, louvarei o nome do Senhor, bendirei o nome do Senhor. É isso que está dizendo. Louvar o nome desse Deus maravilhoso. Dizer para todos, só existe um Deus maravilhoso. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha a mudança que o Senhor trouxe na minha vida. Então declarar o nome do Senhor, dizer só existe um Deus, o que mandou o teu filho morrer por nós. Cantar louvores ao Senhor no meio da congregação. Louvar o Senhor. Louvar o Senhor, amados, na igreja, louvar o Senhor no meio, todo o pessoal canta uma música e, só sei, vou louvar o Senhor. Vai lá e glorifica o nome do Senhor através de louvores. Tá tomando banho, vou cantar uma música, vou adorar o Senhor através da minha música, do meu louvor. Que a minha boca seja para adorar o Senhor. Temos que pensar assim, mas minha boca seja para adorar o Senhor em palavras, em louvores. Que a minha boca não saia nomes sujos, nomes feios, não saia nomes de baixo calão, né, as besteiras. Que a boca seja para glorificar o nome do Senhor, não para amaldiçoar os irmãos, não para desejar mal dos irmãos, não para fazer fofoca nem contenda. Que a boca seja para adorar esse Deus maravilhoso. Amados, em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, assim como eu já tinha dito. Importa que um adore em espírito e em verdade. Amados, em espírito é porque o Senhor não quer que simplesmente eu chegue, Senhor, eu te adoro, te glorifico, te exalto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, magnífico e pronto. Não, em espírito. Que seja sincero em verdade e que seja em espírito. Com todo o espírito, com toda a boca, com tudo que há na gente, que seja uma adoração verdadeira e legítima. É isso que o Senhor quer com a gente. Amados, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Salmo 100:1-4. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós, e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amados, aqui está falando. Adorar o Senhor com louvor. Servir o Senhor com alegria. Amado, servir o Senhor não por obrigação. Eu tenho que servir o Senhor para você saber, servir Ele por obrigação. Não servir com alegria. Eu tenho alegria de servir esse Deus maravilhoso. Eu sirvo o Senhor com toda a alegria do meu coração. Eu sei o quanto Ele é importante para mim. E eu quero servir esse Deus com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todas as minhas forças. Isso é servir o Senhor com alegria. É assumir que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu sei do que o Senhor tem feito. Eu sei o que o Senhor fez por mim. E eu sei que o Senhor ainda fará. Não por meu merecimento, mas pela tua misericórdia. Eu sou tua ovelha e o Senhor é meu pastor. É assim, amados. E sempre ser gratos ao Senhor. Igual eu falo, entrai pelas portas dele com gratidão. Vamos à casa do Senhor agradecidos por tudo que Ele tem feito.
Amados, só da gente acordar mais um dia é permissão do Senhor. Só de termos a oportunidade, mais um dia de adorar o Senhor. Amados, isso aí, amados, só da gente ter essa oportunidade é uma honra muito grande. Amados, a gente poderia nem estar aqui mais. O inimigo, amados, está todo tempo tentando tragar aqueles que são do Senhor, tentando tragar todos, na verdade. Amados, na Bíblia fala que se o inimigo pudesse, ele nos comeria vivos. De tanta ira que ele tem da gente. Mas as pessoas perguntam, por que ele não tem perdão? Amados, o inimigo não tem perdão, nenhum dos demônios, porque o perdão é dado pra gente. Porque o perdão, Jesus morreu para que tivessem perdão o corpo material da gente, e não o corpo espiritual. Então o que a gente faz aqui, amados, a gente tem que pensar muito. Porque depois que for, não tem como voltar. Fulano vai orar, eu vou voltar. Não existe isso. Depois que for, amados, depois que for, não tem volta. Então vamos pensar nos nossos atos e refletir agora. Vamos colocar Jesus como prioridade da nossa vida. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, amados. Vamos buscar esse Senhor e colocar como prioridade. Não vamos colocar nada outra coisa como prioridade. O Senhor nos ama. O Senhor nos quer. O Senhor quer ver todos salvos. Não agrada ao Senhor que as pessoas morram sem salvação. Então, amados, assim, voltando, o inimigo, ele pecou no corpo espiritual. No corpo espiritual não tem perdão. No corpo espiritual não tem arrependimento. O arrependimento veio, a salvação, através de um sacrifício material. Jesus veio em carne para um povo encarnado, em carne. Então, o que acontece? Foi um sacrifício material por um povo material. Então não houve um sacrifício espiritual. Não houve um sacrifício assim, Jesus morreu em espírito. Aliás, o espírito não morre, o espírito é eterno. E o Senhor é tão maravilhoso que quando Adão e Eva pecaram, na mesma hora o Senhor pegou a árvore lá do bem e do mal. E tinha a árvore do bem e do mal, e tinha a árvore lá do fruto, que se a pessoa come, ela é sarada de todos os pecados. Então tinha a árvore lá também, que era a árvore da vida. Então o que acontece? A árvore da vida, quando Adão e Eva pecaram, o que o Senhor fez? O Senhor pegou, deixou umas espadas rodando, deixou anjos guardando a árvore da vida. Porque Deus é tão maravilhoso, mesmo Adão e Eva tendo pecado no paraíso, o Senhor teve misericórdia deles. Deus, quando criou Adão e Eva, ele já sabia que iam pecar. Então Deus já criou um plano de salvação. Porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Então o que Deus fez? Pela tua misericórdia e sabedoria infinita, o que Deus fez? Deixou o anjo vigiando e tem espadas rodando. Porque se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles teriam vida eterna. Então eles não teriam a chance do arrependimento e do perdão, porque eles pecariam no corpo eterno. Então, para haver perdão, para haver remissão dos pecados, tem que haver a morte. Então, assim, o que acontece? Jesus morreu. Houve um sacrifício de sangue, um sacrifício de morte, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Então, imagina, se Adão e Eva tivessem comido o fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente. E sempre estariam pecando, porque o ser humano peca. Então, como eles teriam a salvação se eles vivessem eternamente, se eles nunca fossem morrer? Como haveria salvação? Ficariam na terra para sempre, pecando? Então, Deus, na sua misericórdia infinita, foi lá, bloqueou, né, para que ninguém conseguisse comer da árvore da vida. Para quê? Para que a gente pudesse ter a salvação. Porque para ter a salvação não pode ter pecado. Imagina se eles vivessem eternamente pecando, não teria como ter a salvação. Ficariam para sempre na terra. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua maravilhosa misericórdia, esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito e tremendo, Ele fez isso para que eu e você tivéssemos a chance da salvação. No dia de hoje nós temos a salvação pela misericórdia desse Deus maravilhoso. Nós só temos que glorificar, nós não temos que murmurar. Nós não temos que murmurar por essa batalha momentânea que passamos. A palavra do Senhor diz essa batalha momentânea que você passa. Amados, tudo isso é momentâneo, tudo isso vai passar. O que vem depois, o que vem no eterno é muito maior. É muito maravilhoso. Não vamos nos focar no probleminha que a gente passa hoje.
Deus tem coisa muito melhor pra gente. Deus tem planos maravilhosos pra nossa vida. 1 Samuel 17, 26 fala sobre Davi. Então, amados, começa Davi e fala assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Depois Davi olhou e disse, em 1 Samuel 17, lá no 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Então, amados, se a gente for parar para pensar, Davi. Na Bíblia fala muito sobre Davi. Assim, fala muito sobre Davi, assim, no sentido, na Bíblia fala muito sobre Davi como verdadeiro adorador. Davi, ele sempre adorou a Deus, mesmo antes de ser rei, quando ele era apenas um menino. Um menino que era bonitinho, tinha, né, fala assim que é uma feição, assim, apresentável, um menino ruivo. Não era, assim, de grande porte, forte. Davi era um menino. Ele tinha 17 anos, ele era um adolescente, e ele era bonito, sim, e ele tinha uma feição meiga, uma feição que trazia paz, não era aquela feição rústica, não era um homem que olhava, que a pessoa olhava aquela cara amarrada, aquele homem rústico, aquele homem forte, alto, não. E Davi foi escolhido por Deus pela adoração. Amados, Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Só a couraça dele, a armadura, pesava 57 quilos, só a couraça dele. A lança dele, pelo tamanho dele, a lança deveria ter 4 metros. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Davi, em momento algum, olhou e falou assim: o que esse gigante quer? Ele, não, Davi não olhou em momento algum como um gigante. Ele olhou como um incircunciso filisteu. Um homem que não serve a Deus. Ele assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, como Deus estava com Davi, Davi tinha ciência disso. Davi olhou e disse: espera aí, Deus está comigo, Deus sou maioria. Olha, pode ver esse exército filisteus inteiro, pode ver esse gigante aí, a qual os filisteus adoram tanto. Ele está afrontando o Deus vivo, que pode tudo. Foi isso que Davi olhou. Ele disse: tu vens a mim com espada e com lança, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Então Davi sabia que só o nome do Senhor já era suficiente para derrotar aquele gigante. Amado, só o nome de Jesus, se a gente olhar e dizer assim, está repreendido em nome de Jesus, o demônio sai correndo. Só pelo nome de Jesus expulsa demônio. Pelo nome de Jesus se cura. Pelo nome de Jesus liberta. Só o nome de Jesus. Não precisa mais que isso. O nome de Jesus tem um peso muito grande, um poder muito grande, amados. Amados, Davi sabia. Jesus ainda não havia. Ele não conhecia Jesus ainda. Jesus ainda não havia vindo na terra. Mas ele usava o nome do Senhor, pelo nome do Senhor lá. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem estava com ele. Davi, ele era um adorador. Ele tinha todos os quesitos de um adorador. Davi tinha um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É a mesma coisa de você pegar o coração, vamos supor que o coração fosse duro, você quebra em vários pedaços e cada pedacinho, você começa a conhecer cada pedacinho. Davi, ele quebrantava o coração diante do Senhor, ele se derramava diante do Senhor. O Senhor conhecia cada pedacinho do coração de Davi, porque Davi dava liberdade ao Senhor. Davi, amados, ele pecava e ele tinha um arrependimento sincero. O que é o arrependimento sincero? Ele não pecava de novo aquele mesmo pecado. Então não adianta a gente dizer, eu tenho arrependimento, mas arrepende, passa um pouquinho, tá com o mesmo pecado de novo. Davi não, ele sabia do Deus que ele servia. Davi, ele tinha um coração quebrantado. Davi, amados, Davi, ele sabia que tudo ele dependia do Senhor. Ele adorava o Senhor, assim, ele sabia o lugar dele, ele sabia que ele não era nada sem esse Deus. Amados, quando ele foi trazer a arca do Senhor de volta, a cada 7 passos, eles paravam e sacrificavam. Ele adorava, não estava nem aí que as pessoas estavam olhando, ele estava lá adorando ao Senhor, com vestes de louvor. Inclusive, uma das esposas dele, a primeira esposa, Mical,
Ela ainda olhou e disse assim: espera aí, como você está no meio do povo, com vestes de louvor, adorando? Você é rei, você tem que estar com vestes reais. Davi nem ligou para ela, continuou adorando. Ele sabia que ele não era nada. E nisso Mical ficou estéril. Mical, Deus fechou a madre dela. Ela queria impedir um verdadeiro adorador. Amados, não toque num adorador. Não toque em um adorador nunca. Não fale mal de um adorador. Não toque no ungido do Senhor. As consequências são grandes. Na palavra do Senhor diz: não toqueis na menina dos meus olhos. A menina dos olhos é a mesma coisa de qualquer cisco que cai no olho não incomoda. Para Deus é como se a gente fosse a menina dos olhos de Deus. Qualquer um que relar vai incomodar a Deus. Amados, não compre briga com Deus. Deus é o Criador. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Davi sabia disso. Quando tocaram em Saul, matar, trouxeram a cabeça de Saul para Davi. 2 rapazes chegaram e trouxeram e falaram: aqui a cabeça de Saul. Saul, ele se jogou na espada dele, porque ele viu que o exército inimigo ia derrotar ele, ele se jogou na espada e tentou suicídio. Mas isso ele não havia morrido ainda. Aí passaram esses 2 rapazes e ele disse: olha, me mata. Me mata. Eles foram, mataram, cortaram a cabeça e levaram. E Davi falou: não. Davi foi lá e mandou matar os 2. Falou: não. No ungido do Senhor não se toca. E esses 2 homens foram mortos. Eles pagaram o preço de tocar no ungido do Senhor. Mesmo que Saul havia se desviado, havia se blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, Saul era um ungido do Senhor. Deus havia escolhido Saul dentre a multidão. Não é porque a pessoa está desviada dos caminhos do Senhor, está fria na fé, que isso dá direito de alguém querer tocar nelas. Não. Se o Senhor escolheu, não toqueis no ungido do Senhor. Está na palavra do Senhor. Não toqueis os meus ungidos. Davi sabia disso. Davi teve muitas oportunidades. Uma vez, Saul foi fazer suas necessidades numa caverna e Davi estava naquela caverna. Davi foi lá, cortou um pedacinho da veste lá de Saul. Saul nem viu. Se Davi quisesse, podia ter matado Saul. E em muitas outras oportunidades, teve vez de Davi entrar dentro do acampamento deles, eles estarem dormindo. E Davi, em momento algum, ele cortou um pedaço da veste e falou: aqui, Saul, um pedacinho da sua veste, eu podia ter te matado, mas eu não toco no ungido do Senhor. Ele falava: aqui é o teu servo, Davi quem fala. Davi, amados, ele sempre respeitou Saul porque era ungido do Senhor. Ele sabia disso. Ele sabia que não se pode tocar no ungido do Senhor. Davi, ele se humilhava diante do Senhor. Ele orava 3 vezes por dia. E Deus recebia a adoração de Davi. Ah, mas Davi nunca pecou? Pecou. Ah, mas eu peco. Davi também pecou. Mas ele se arrependia com arrependimento verdadeiro. Ele fazia de tudo para não cometer aquele pecado novamente. A gente não via falar assim: Davi pecou, Davi matou um homem, passou um pouco, Davi foi lá e matou outro homem. Não. Ele arrependia completamente e não fazia mais aquilo. Isso é o arrependimento verdadeiro. Ele sabia que só o Senhor era Deus. Ele orava e dizia: só o Senhor é Deus. Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei o Deus em quem meus pais serviram. Eu creio no Senhor que é Deus. Faça a tua vontade, não a minha. Amados, Davi sabia o lugar dele, independente dele ser um rei. E Davi foi tão famoso, a adoração dele chegou ao Senhor e ficou tão famoso que até hoje existe lá a estrela de Davi. Até hoje é comentada a estrela de Davi, a bandeira de Davi. Até hoje. Olha a recompensa. O Senhor se agradou da adoração de Davi. Até hoje Davi é comentado. O símbolo de Israel, estrela de Davi. Davi até hoje. Amados, Davi foi um adorador. Isso agradou demais ao Senhor. Vamos ser adoradores também. Vamos chamar a atenção de Deus. Vamos entregar esse Deus. Vamos adorar esse Deus. Ele merece. Merece muito mais que isso. Isso ainda é pouco, ele merece mais. Amados, em Lucas 8, 44 a 48. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou,
porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se esconder, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amado, essa mulher, a palavra do Senhor diz que ela saiu, a multidão apertando, e ela foi entrando no meio da multidão. Amados, ela viu uma oportunidade e ela agarrou. Falaram para ela: olha, Jesus vai vir. Ela viu essa oportunidade e falou: não posso perder essa oportunidade. Tem oportunidades que vêm na vida da gente uma única vez. Tem oportunidades que vêm sempre. Tem oportunidades que vêm de vez em quando. Não podemos perder oportunidades. Essa mulher viu a oportunidade de ser curada. Aí ela foi e arriscou. Entrou no meio da multidão. Foi lá aquele empurra-empurra. Imagina se hoje em dia, quando tá empurra-empurra, tiver uma mulher, aquele tanto de homem, os empurrões que eu não levo. Agora imagina aquele tempo que a mulher era super desvalorizada. Ela não se importou com nada disso. Ela não se importou com nada disso. E ela sabia também que se alguém visse ela, ela seria morta. Se alguém reconhecesse. Porque na lei, de acordo com a lei, né, no tempo de Moisés, uma mulher que ela estivesse com fluxo de sangue, estivesse no período menstrual, tivesse, né, com fluxo de sangue, ou ela 12 anos com esse fluxo de sangue, que não estancava. Ela estava 12 anos sem poder ter contato com pessoas. Imagina a angústia, a solidão dessa mulher. Imagina 12 anos sem poder ter contato, sem poder receber um carinho. Quem tocasse nela seria considerado imundo, estaria em pecado. Então, e ela foi e arriscou, entrou no meio da multidão e falou: não, eu quero a minha bênção, eu vou entrar. E ela teve tanta fé que ela falou: se eu tocar na veste dele, na orla da veste, se eu só tocar, eu vou ser curada, eu creio nisso. E foi lá, entrou no meio, não se importou, não empurra, foi, conseguiu chegar mesmo se arrastando, tocou na orla dele. E Jesus olhou: opa, espera aí, alguém me tocou. Só que havia uma multidão. Naquela época Jesus era uma celebridade. Aquela multidão em volta dele, tudo querendo, né, benefícios, né, que assim, queriam ser curados, outros queriam ser salvos. E Jesus olhou: alguém me tocou. Aí os discípulos olharam, né, Pedro, os que estavam andando com ele: o Senhor, tem uma multidão no empurra aqui no Senhor. O Senhor disse que alguém me tocou. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Alguém me tocou com fé. Alguém teve uma adoração suficiente, ela creu o suficiente, teve uma fé suficiente de tocar e sair virtude. E nisso, a mulher pegou, mesmo com toda aquela multidão, ela sabia, ela correu o risco de ser apedrejada. E mesmo correndo esse risco, essa mulher pegou e contou tudo, falou: olha, eu acho que ela já temendo, porque ela estava no meio do povo. Ela contou para ele, falou: olha, eu tenho fluxo de sangue há 12 anos, já gastei todo o meu dinheiro com médicos, ninguém conseguiu me curar. E eu vi que o Senhor vinha, eu criei, saí no meio da multidão e te toquei porque eu sabia que eu ia ser curada. E Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Imagina o tamanho da adoração dessa mulher. Imagina o tamanho da fé dessa mulher. Nós somos adoradores a ponto de ter tal fé? Nós somos adoradores a ponto de ter uma fé tão grande que só da gente tocar na orla das vestes do Senhor nós seremos curados? A nossa adoração está movendo uma fé tão grande? A nossa adoração é composta dessa fé? Amados, imagina a situação. Imagina a fé dessa mulher. A nossa adoração está produzindo tamanha fé? Amados, é tempo de refletir. E não há muito tempo não, Jesus está voltando. É tempo de comunhão com o Senhor. Amados, é tempo de unirmos ao Senhor. É tempo de pregar o evangelho a toda criatura. É tempo de nos rendermos e mudar os nossos caminhos. É tempo de convertermos ao Senhor. O que é conversão ao Senhor? É estarmos num caminho, olhar e falar: opa, esse caminho está errado. E convertermos o nosso caminho 180 graus. Não é 360 não. 360 graus a gente vai voltar no mesmo lugar. É 180 graus, o oposto. Completamente oposto. E seguir os caminhos do Senhor. Temos que converter o nosso coração. Temos que ser adoradores apaixonados.
que é adoradores apaixonados? Pessoa que está apaixonada, que ela está amando, ela pensa na outra o tempo todo. O tempo todo está pensando na outra. Temos que ser adoradores apaixonados. Pensar o tempo todo no Senhor. Olha, eu vou fazer isso, mas será que Jesus faria? Eu quero ser cristão, pequenos cristos, né, cristão. Quero seguir esse Jesus, todos os passos de Jesus. Mas será que Jesus faria isso? Então, se Jesus não faria, eu não vou fazer. Amados, vamos ser adoradores apaixonados, vamos estar apaixonados por esse Deus. Vamos pensar nesse Senhor o tempo todo, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom pensar no Senhor. Como é bom adorar esse Senhor maravilhoso. Amados, em Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, é apresentar o nosso corpo como oferta agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é um culto racional? Culto pela livre e espontânea vontade. Esse é um culto racional. É um culto pela livre e espontânea vontade. É se entregar ao Senhor de todo o coração, livre e espontaneamente. Nós estamos entregando essa adoração ao Senhor? Livre e espontaneamente? O culto racional ao Senhor? O que é racional? Não é, eu estou entregando ao Senhor porque eu quero, ninguém está me forçando. Amados, é essa adoração que o Senhor quer. É essa adoração que o Senhor quer da gente. Amados, o Senhor quer uma adoração racional. O Senhor quer uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. O Senhor quer que nos entreguemos a Ele, amados, de todo o nosso coração. Ele quer o nosso corpo em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Isso é o sacrifício vivo. Amados, muita gente, quando eu estiver à beira da morte, eu entrego ao Senhor. Quando eu estiver morrendo, eu me entrego, porque eu sei que no último momento Deus perdoa também, que Ele é misericórdia infinita. Amados, Deus é misericórdia infinita, mas é juiz. Ele é juiz justo. Amados, Deus é misericórdia infinita, mas Ele é um juiz justo. Então, amados, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus. Amados, estamos vivos, vamos agradecer ao Senhor, vamos nos entregar o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Amados, vamos nos entregar completamente, em espírito, em verdade, em alma. Outro exemplo, o exemplo clássico da Bíblia, está em Lucas 7, no versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés, ungia-lhe com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for profeta, bem saberia que essa mulher, que essa que lhe tocou, é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: sabe, amados, Simão, uma coisa tenho a lhe dizer, dize, mestre. Aí ele foi contar a história do credor para Simão. E aqui, amados, na palavra do Senhor diz que Jesus estava à mesa. E essa mulher, ela regou os seus pés. Ela regou os pés de Jesus com esse unguento. Amados, ela regou os pés do Senhor Jesus e disse-lhe a ela: seus pecados te são perdoados. Então, na palavra do Senhor, amados, diz que Jesus estava à mesa. Naquele tempo, a mesa não era cadeira igual hoje. A mesa era baixinha, então a pessoa se ajoelhava com os pés para trás. Então, ela chegou por detrás dele. Um unguento perfumado era um perfume muito caro. Tem uma parte da Bíblia que fala como nardo. Então, assim, é um frasco de perfume muito caro, mas muito caro mesmo. Então, essa mulher, ela era pecadora. Então, ela pegou o melhor que ela tinha para dar para o Senhor Jesus, que foi esse perfume. Ela pegou esse perfume, derramou nos pés de Jesus. E ela derramando aos pés de Jesus,
Ela pegou e começou a chorar, se arrependendo dos seus pecados, e enxugava os pés com o cabelo. E aí o Senhor Jesus não virou para ela. Ela podia muito bem falar assim: olha, o Senhor não virou para mim, eu vou embora. Ela não se importou, ela continuou adorando. Ela não se importou que na mesma hora que ele chegou, ela se virou. Que esse é o problema de muitas pessoas, amados. Muitas pessoas que se dizem cristãos, eles se entregam ao Senhor assim: ai, Senhor, e se entregam ao Senhor por um tempo, não recebem a bênção a qual estão procurando, simplesmente viram as costas e vão embora. Ela não, ela esperou o tempo de Jesus, o tempo certo. O relógio da providência divina não atrasa nem adianta, ele vem na hora certa. Essa mulher não se importou que o Senhor Jesus não virou para ela na hora. Ela continuou chorando, ela continuou adorando. Ela continuou chorando e adorando. E regando, e as lágrimas regavam os pés de Jesus também, além do perfume. E ela enxugava com o cabelo. Então, no tempo, aí Jesus virou. Sabe qual foi a recompensa dela? Os teus pecados te são perdoados. E as pessoas olhavam: será que Jesus não vê que ela é uma pecadora? O Senhor Jesus via. O Senhor Jesus ainda disse: olha, quem mais é perdoado, mais ama. Quem menos é perdoado, menos ama. Não que a pessoa tem que ser muito pecador para adorar mais o Senhor. O Senhor deu esse exemplo porque eles estavam julgando a mulher. Ela não se importou com o julgamento das pessoas. Ela sabia que eles iriam olhar torto para ela, ela não se importou. Não se importou em momento algum. Ela queria adorar. Ela queria ser salva. Ela queria ser perdoada. É isso que temos que buscar, amados. Ser perdoados. Ser salvos. É isso que temos que buscar do Senhor. É isso que temos que buscar, adoração. Somente, Senhor, eu te adoro, somente quero adorar. Então o louvor que fala: Senhor, eu vim somente para te adorar, eu não vim para te pedir, o comecinho do louvor. Então, amados, vamos adorar, vamos ser adoradores, vamos chamar a atenção de Deus. Vamos querer ser instrumentos do Senhor, vamos querer levar almas para o Senhor. Essa mulher não se importou com ninguém, com nada, não vamos nos importar com nada. Ela pegou o melhor dela e deu para o Senhor. Nós estamos dando o melhor para o Senhor? Nós estamos nos entregando e dando o melhor para esse Deus maravilhoso? Estamos ou não? Se não estivermos, estamos precisando nos entregar. Está faltando adoração. Está faltando entrega. Está faltando mudança de vida. Muitas almas estão se perdendo. Não tem paciência de esperar no Senhor. Muitas almas estão se perdendo porque não estão conhecendo o Senhor, porque nós não estamos pregando para eles. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Muitas almas estão se perdendo porque não querem adorar o Senhor, querem ir pelas suas próprias forças. São pessoas ansiosas que não esperam o tempo do Senhor, querem agir pelas próprias mãos. Amados, vamos adorar esse Deus. Vamos adorar esse Deus, vamos glorificar esse Deus, vamos nos entregar a esse Deus. Ele merece o melhor do nosso louvor, Ele merece o melhor da nossa adoração. Estamos perdendo tempo, o tempo está passando, Jesus está voltando, o tempo não volta. Amados, o tempo perdido não volta. Não vamos perder nenhuma oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. Amados, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para pegar o evangelho a toda criatura. O resto Deus vai colocar. Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vai vir. Deus sabe que precisamos de tudo. Na palavra do Senhor é bem clara sobre isso. O Senhor sabe do que precisamos. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Não vamos nos preocupar se aquela bênção que estamos esperando não chegou ainda, porque não é hora. Deus não atrasa. Ah, Deus tarda, mas não falha. Não. O relógio da providência divina não atrasa nem adianta, ele vem na hora certa. Tem até uma outra frase que diz: Deus não atrasa, Deus capricha. Sabe, amados? Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Se Deus tem o melhor para nós, por que ficar ansioso? Se Deus tem o melhor pra gente, pra que vamos andar ansiosos? A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes colocai tudo nos pés do Senhor, coloque suas petições no Senhor. Por que estamos ansiosos? Por que não estamos sabendo esperar?
Amados, vamos aprender a esperar no Senhor, que Deus tem o melhor pra gente. Vamos ter fé. Vamos gastar o nosso tempo adorando ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno de toda adoração. Vamos gastar nosso tempo fazendo a obra do Senhor. O resto o Senhor vai colocar, dar o melhor dele pra gente. Amados, vamos dar o melhor. Como a gente quer o melhor se a gente não dá o melhor? E Deus já deu o melhor, já deu o filho dele. Tem coisa melhor, amados? Não tem. Deus já dá o melhor pra gente. Amados, se pessoas que amam a gente dá o melhor. Porque para esse Deus que ama muito mais que qualquer pessoa. Porque uma pessoa pode deixar de amar a gente, uma mãe, um pai pode deixar de amar a gente. Mas o Deus onipotente nunca, nunca, grava isso, nunca vai deixar de amar a gente. Por que não podemos dar o melhor para Ele? Por que não vamos dar o melhor para Ele? Se Ele deu o melhor pra gente, se Ele sempre dá o melhor pra gente. Vamos adorar somente a Deus. Vamos nos entregar somente a esse Deus maravilhoso. Ele merece, amados. Ele merece o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo. É Ele quem merece, amados. Não é mais ninguém, não é coisa alguma. É Deus. É Deus, amados. Vamos mudar a nossa concepção. Vamos mudar as nossas crenças. Vamos colocar Deus como prioridade, porque Ele merece. Ele quer verdadeiros adoradores. Vamos tentar ser. Amados, vamos orar. Deus Todo-Poderoso do céu, ensina-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores diante do Senhor. Capacita-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Para sermos verdadeiros adoradores, mostra-nos onde está a nossa falha, onde precisamos melhorar, onde precisamos consertar para sermos verdadeiros adoradores que te adora, Pai, com espírito em verdade. Nós queremos ser esse verdadeiro adorador que o Senhor procura. Nós queremos, Pai, que o Senhor olhe e veja, Pai, a nossa adoração. Nós queremos, Pai, que o Senhor olhe e fale: este é meu filho, ele me agrada. Este meu filho que está ali, ele está me adorando, está me buscando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos capacita em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus maravilhoso, que morreu por nós naquela cruz, nós te pedimos. Capacita-nos para sermos verdadeiros adoradores. Direciona-nos para sermos verdadeiros adoradores que te adoram constantemente, em todo tempo, com todo o coração e com toda a alma. Pai, nos ensina a te adorar como o Senhor merece. Eu sei que a gente nunca vai conseguir como o Senhor merece, mas que possamos dar o melhor da gente para o Senhor, amado. Senhor Deus, se a gente não estiver dando o melhor, Senhor, nos mostra em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, para que possamos dar o melhor, porque é isso que nós queremos, Pai. Dar o melhor para o Senhor, que é Deus. Nós te pedimos, Pai, e cremos que o Senhor vai ouvir, Pai, a nossa oração. E desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor, único e exclusivo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.